Para pessoas como Jorge Mateus, um homem de 56 anos que decidiu experimentar o protocolo de aumento de energia do Dr. Rafael, depois de tentar completar um projeto de reparo residencial, o efeito foi quase imediato. Comecei este regime e já percebi que tenho muita energia para executar o meu trabalho. Trabalho e viajo muito, minha rotina é dura, até para um jovem de 30 anos. Quem dirá para a minha idade. Eu estou animado porque me sinto muito melhor, com mais foco e mais disposição, escreveu ele. O método discursivo, que a gente também chama de estratégia argumentativa, tá? Estratégia discursiva. O método utilizado para fazer a publicidade do regime é... Qual foi o método? Então veja só, para que traga credibilidade nesse método, nessa campanha aí de publicidade e tal, então para trazer uma credibilidade, ele falou lá de um homem de 56 anos, as palavras dele ali. Então isso é uma estratégia, concorda comigo? Para trazer confiança ao leitor. Então o leitor vai ler aquilo ali, vai perceber aquilo ali, poxa, realmente esse regime é muito bom, né? Então, concorda comigo que ao colocar esse fato aí desse homem de 56 anos, e ele falando do seu regime, que ele está com vitalidade, né? Que ele se sente muito bem, tem muito mais energia e tal, isso não traz uma credibilidade? Traz, beleza? Show de bola. Então vamos lá. O método utilizado para fazer a publicidade do regime é dar um testemunho de autoridade no setor. Dar um testemunho de autoridade no setor. Dar um testemunho, pô, legal, show. Dar um testemunho para transmitir uma credibilidade estaria ótimo. Mas quem é a autoridade? Me ajuda aí. Vamos supor, eu estou gordo. Estou mesmo, tá? Eu estou gordo. E aí eu quero fazer propaganda, né? Ah, Terror, no Instagram estão pagando bem para você fazer propaganda lá e tudo mais. Eu pego, não, eu fico muito bem, eu sou professor. Eu não tenho autoridade nenhuma nesta área de emagrecimento, né? Eu não sou um nutricionista, eu não sou um personal trainer, né? Eu não sou uma pessoa que lida nessa parte, sou um médico. Eu não tenho a mínima autoridade nisso. Eu simplesmente quero emagrecer. Aí eu vou lá, compro o produto e começo a testar e treinar bastante. Beleza. Faço aquele regime, tomo alguns remédios, aquela coisa toda. Então eu fico bem, fico sequinho. Não do jeito que eu estou agora, tá? Mas eu fico sequinho. Eu tenho autoridade para isso? Não. A autoridade é aquela pessoa certificada para aquilo, que tem domínio, tem conhecimento daquilo. Isso é o argumento de autoridade. Isso é autoridade. Então se nós estivéssemos falando que o médico fulano de tal falou que a refeição sendo tanto, ou nutricionista de tanto tempo, pode comer isso, isso é autoridade. É a pessoa que tem um registro para falar aquilo. Ela é autoridade no assunto. Mas uma pessoa que está se colocando à prova, né, está exemplificando simplesmente, ela não é autoridade. Beleza? Ela é um caso. Ela é um caso esquemático que pode realmente trazer credibilidade, beleza? Então, nesse caso, o método, dar um testemunho, poxa, dar um testemunho, show de bola. Agora, o testemunho é de quê? De uma autoridade? Não. Uma autoridade do setor seria, nesse caso aqui, como é de emagrecimento, é um regime, nutricionista, médico, aí sim teria a ver, tá? Mas não é autoridade. Agora, citar um exemplo de adoção do regime. Aí sim, esse cara é um exemplo. Por que ele é um exemplo? Porque o perfil dele é uma pessoa de 56 anos, né? E decidiu experimentar esse protocolo, trouxe mais energia para ele se sente como um jovem de 30 anos. Então ele é um excelente exemplo para a venda desse produto aí, dessa publicidade desse regime aí. Trazer uma estatística, ele não trouxe estatística alguma, ele não trouxe dados, né? Estatístico, nada disso. Ele colocou a opinião dele, só isso. Indicar a quantidade de usuários no regime, não falou a quantidade de usuários, falou de uma pessoa só. Informar uma opinião do próprio autor, não. A opinião do Jorge Mateus, né? Para pessoas como Jorge Mateus. Então a opinião de outrem, não do próprio autor do regime. Tá legal? Informar uma opinião do próprio autor do regime. Então, nesse caso aqui, ó, para pessoas como Jorge Mateus, um homem de 56 anos, que decidiu experimentar o protocolo de aumento de energia do Dr. Rafael. Ele é o autor do regime.
É ele que tem a autoridade, é ele que é o doutor do regime aqui. É ele que é o autor do regime. É ele que tem o registro desse regime. Beleza? Então, nesse caso, alternativa B de bola. Ele é um exemplo que trouxe credibilidade.